Olha, eu vou te falar uma coisa, se você não fica frustrado, triste, quando você perde uma venda, é porque você não acredita no seu produto. Bem-vindos à nossa primícia, né? Que a gente consagra aí a nossa semana a Deus, né? Para que a gente possa ter uma semana abençoada. Desafios vão acontecer, como todos nós, cada um em proporcionalidade diferente. Então a melhor forma da gente começar a semana é começar a semana blindando a nossa mente, nosso espírito, né? Para que a gente possa ter uma semana de sucesso, ter uma semana de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando de finanças, não. Também, né? Mas estou falando de saúde, de relacionamentos e por aí vai. Então a gente vai começar agora com um louvorzinho, como a gente sempre começa, e depois eu vou trazer um devocional aqui que eu sempre guardo aqui ao longo da semana quando eu vou fazer um devocional, eu vejo o que mais faz sentido e trago um aqui pra gente. Vamos lá. Cara, o que basicamente esse devocional fala, né? Esse devocional fala sobre o mal de muitas pessoas. Elas vivem a vida permitindo com que outras pessoas guiem a vida delas. O medo das opiniões. O que será que vão pensar? O que será que vão achar? Será que vão gostar? Sabe? E quantas vezes na vida a gente deixou de fazer algo que nós queríamos fazer porque alguém falou que não daria certo ou alguém falou que não era pra fazer? Só que a gente escutou. A gente ouviu e a gente escutou. E uma coisa é ouvir, outra coisa é escutar. Eu posso ouvir crítica, mas eu não escuto crítica. Principalmente de quem não é exemplo para aquela crítica que está me dando. E a gente tem que ter muita frieza e maturidade emocional para entender que muitas vezes a crítica vem de dentro de casa. Ela vem das pessoas que a gente mais ama. E muitas vezes não é por mal. É porque ela acredita que aquilo é a vida. E que você querer algo diferente é ruim. Então assim, entenda uma coisa. As pessoas irão te criticar. Isso é fato. Mas a questão é, você vai deixar isso entrar no seu coração? Porque pessoas têm opinião diferente. Tem pensamentos diferentes, tem achismos diferentes, pensam coisas diferentes. Mas não necessariamente é o que você pensa o que o outro pensa. Eu tenho uma frase que diz o seguinte, que eu já falo várias vezes ela, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que me arrepender do que eu deixei de fazer. Quantas vezes na vida eu não deixei de fazer algo porque alguém falou que não era para fazer e depois era para eu ter feito e teria dado certo. Só que aí eu escolhi escutar outra pessoa. Moral da história, não importa o que você faça, haverão pessoas te julgando e te criticando. Ponto. E quando você entende isso, a tua vida fica leve. Porque você começa a viver o que você quer viver e não o que as pessoas querem que você viva. Muito importante também, saiba com quem compartilhar seus sonhos. Tem gente que a mente é tão pequena que ela não tem capacidade de entender a grandiosidade de um sonho, de um projeto. Então saiba com quem você compartilha também os seus sonhos. Faz sentido? Show de bola. Beijo, beijo, beijo. Bom dia, se cuidem. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Finalizamos agora a primícia, o culto de primícia. É um culto que eu faço aqui na empresa com alguns colaboradores. Não é obrigado a participar, participa quem quer, né? As pessoas que querem começar a semana com o Senhor. Então a gente para ali às 8h30 da manhã para que a gente possa começar a semana bem, né? Começar a semana revigorado, para que a gente possa... Revigorado não, mas abastecido espiritualmente, para que a gente possa fazer uma semana extraordinária em nossas vidas, porque os desafios acontecerão, os problemas acontecerão, as dificuldades aparecerão, mas quando a gente está blindado espiritualmente, a gente consegue ultrapassar com muito mais facilidade do que quando não estamos. Existem 3 inteligências, né? Inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência cognitiva.
muitas vezes a inteligência emocional ela não vai segurar. E o que vai segurar é o espiritual, é o socorro. É olhar pro alto e falar, Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço agora? Como eu faço isso? Então, começar blindando a sua mente, o seu espírito, faz parte da vida de sucesso de qualquer empresário. Então, meu conselho para você é, vá cuidar da tua vida espiritual. E aqui eu não tô falando de religião, não. Aqui eu tô falando de espiritualidade. Cuidar do teu espírito para que você possa passar fácil pelas dificuldades que você vai ter. E entregar a semana e consagrar também a semana ao Senhor. Porque sem Ele, nada somos. Com Ele, tudo podemos. Vou fazer agora uma call com um cliente que veio de social selling. Inclusive, se você não está implementando social selling no seu negócio, você está perdendo muito dinheiro, você está deixando muito dinheiro na mesa. Social selling é basicamente uma estratégia de vendas, estratégia de agendamento inbound, né? Aqueles seguidores do Instagram, do LinkedIn, TikTok, seja lá qual for o canal. Basicamente a pessoa começa a te seguir, você chama ela para uma conversa interessante e nessa conversa interessante, no final, chama ela para uma call de vendas. Basicamente isso. Então hoje, esse funil de social selling tem sido responsável por grande parte do faturamento da Full porque a gente pega muito lead no orgânico por conta da viralização. Meu Instagram, ele vem muito lead. Então, conforme os leads vão chegando, eu tenho uma pessoa que fica lá no meu Instagram o dia inteiro iniciando conversa, abordando pessoas e chamando para uma call de vendas. Se eu posso fazer uma analogia do que é social selling, quando você está passando, quantas vezes você está passando por uma loja, você viu uma roupa, uma bolsa, um sapato, gostou e falou, daqui a pouco eu volto e pego. Só que você não entrou na loja, você pegou, foi embora. E aí depois as prioridades mudaram, você esqueceu e acabou que você não comprou. Agora eu te pergunto, se tivesse uma vendedora na loja, te chamasse para entrar, te botasse o sapato, a roupa, a bolsa, o que aconteceria depois? Provavelmente você sairia dali com o produto comprado. Social selling é exatamente isso. Quantas pessoas que te seguem estão só dando uma olhadinha, elas não são abordadas e depois esquecem que você existe. Ou seja, implemente social selling agora no seu negócio, que com certeza seu faturamento vai aumentar, porque inclusive o primeiro funil que a gente aconselha com o nosso cliente, implemente é o social selling. Não tem custo, não paga nada, não precisa investir dinheiro em marketing, não precisa botar tráfego, você só precisa gravar um conteúdo, fazer postagem e abordar os seguidores que chegam, ou seja, CAC zero praticamente. Então, implemente social selling no seu negócio e veja a mágica acontecer. Cara, eu vou te falar com toda certeza do mundo e convicção e baseado no meu produto. Eu consigo resolver esse problema muito fácil. Principalmente do escalar franquia. O que a gente recebe de gente aqui faz o pessoal ganhar dinheiro com programas, mentorias e tudo mais no Tá no Gibi, consultoria. Até mesmo pessoas da economia real que às vezes chegam aqui e falam, pô, eu quero criar um produto, me pedem aqui toda hora, quero virar um mentor. A gente vai lá, ajuda a pessoa a criar o produto, a estratégia de vendas e sei como resolver o teu problema. E acredito que minimamente eu consigo fazer você vender um programa escalar franquia por mês a mais, minimamente assim, que é basicamente muito mais do que o valor da parcela. Aí vai ser uma escolha, se tu vai na bala de prata, tu vai frear o avião, tu vai acelerar o avião. Só que eu já tenho um caminho que vai te ajudar, tá? E eu vou te apresentar agora como que a gente vai fazer para te ajudar. Vou começar agora uma reunião com um possível patrocinador do Full Sales Experience, que vai ser um evento para 1000 pessoas, 1000 empresários que querem construir uma máquina de aquisição e vendas, uma máquina comercial que vende todos os dias. E aí, como é um evento grande, a gente está fazendo bastante reuniões, eu estou fazendo bastante reuniões para levantar os possíveis parceiros, patrocinadores que vão estar lá, que vai nos beneficiar e também que vai se beneficiar. Então, inclusive, você que quer ser um patrocinador do Full Sales Experience, bota aqui embaixo patrocinador, que o meu time vai entrar em contato. Não sei se o evento vai ter acontecido quando você assistir esse vídeo, mas de qualquer forma, escreve aí. Tenho certeza que mais uma parceria de sucesso vai surgir aqui dessa reunião. Valeu, galera. Manda pra mim, já mandei pra Fernanda também, da Dom. Tchau. Valeu. Terminei agora com o patrocinador e dei um não. Dei um não porque ele tava me trazendo uma proposta que não faria sentido pra gente. A curto prazo seria bom, queria entrar um valor significativo, mas se eu pensar a longo prazo, seria ruim. Iria entrar um valor, eu perderia muito dinheiro lá na frente.
Então ele me pagaria 70 mil de patrocínio e eu poderia perder mais de $500 mil por conta de juros de plataforma, né? Ou seja, a conta não fechava. Então por isso, a minha resposta foi não, mas ele recuou. Falou que ok, não transicionar durante o evento, mas de qualquer forma, a proposta ela vai ser avaliada agora para os sócios, vou levar para os meus sócios, para que a gente possa tomar uma decisão. Negociação é muitas vezes você saber dizer não. Você não só olhar o número em si, mas observar o que está por trás daquele número. Porque às vezes quando o empresário fica afobado, né, muitas pessoas falariam assim, nossa, 70 mil, eu vou rodar, vou ganhar 70 mil. Ótimo, mas o que eu perco com isso? Então, é necessário fazer uma análise geral. E quando eu fiz o cálculo ali, mais rapidamente, por cima, eu vi que eu perderia dinheiro. Iria ser 70 mil de patrocínio, porém, lá na frente, eu perderia lá seus 300, 400 mil. Ou seja, a conta não fechava. Então, é necessário você olhar o todo e não só o micro, né? Muitas vezes acabar se afobando e tomar decisões erradas. Então, como empresário, você tem que estar sempre avaliando todos os cenários e enxergar o macro e não só o micro. Indo agora pro estúdio de gravação da Full Sales, já malhei, já joguei meu tênis diário, agora eu tô indo lá pro estúdio gravar. Hoje a gente vai gravar o podcast Comercial Faixa Preta com meu sócio e mais tarde a gente vai gravar um podcast da Full Sales com um convidado, com Gabriel Biali. É um cara que fala sobre gestão de milhas, inclusive ele é o meu gestor de milhas, mas ele tem uma agência que é a YouGo, especializada em fazer gestão de milhas para classe executiva. Então quem fecha minhas executivas é ele. Então, almoço de negócios também, reunião com os sócios. Então, hoje o dia está bem lotado e a gente está aqui buscando cada vez mais melhorar nossos processos. Se tá parado, tá errado. Se você é empresário e você tá com o dia parado, tá errado. É claro que aqui eu não tô falando de ter uma vida maluca, que não tem tempo pra nada. Afinal de contas, aqui na Full Sales, graças a Deus, a gente tem tempo pra viver. Então a gente conseguiu montar uma máquina que não depende da gente pra funcionar. É claro que quando a gente tá na operação, né, a coisa funciona melhor, obviamente. Mas o nosso processo, ele é tão bem estruturado, principalmente o comercial, que a gente não precisa de ficar se matando de trabalhar. A gente, desde o começo, já pensou em construir a Full Sales, uma empresa que vende mais de forma simplificada através de processos comerciais. A gente desde o começo pensou em construir uma empresa que me sirva e não uma empresa que eu sou escravo dela. Inclusive, a gente ajuda nossos clientes a vender mais e melhor usando um processo simplificado para que eles possam construir uma máquina de aquisição e vendas que a empresa gere e rode sozinha, ou seja, uma empresa que os sirva e não o contrário. E é isso que a gente consegue fazer no seu negócio. Inclusive, se você quiser nossa ajuda, aqui embaixo na descrição vai ter um link para você dar o diagnóstico gratuito, onde a gente vai avaliar o seu comercial, falar o que você pode fazer para que você possa melhorar o teu processo, para que você possa construir uma máquina de vendas que te sirva e não o contrário, tá? Então aí embaixo. E inclusive, eu sempre esqueço na real, pedir você para compartilhar, divulgar esse canal antes que eu desista de fazer. Então clica no curtir aí, deixa um comentário aí, deixa o comentário que você quiser, clica no like, dá essa moral aí e divulga aí para algum amigo empresário, para alguma amiga empresário, para que eles possam ter acesso a esse conteúdo aqui, beleza? Então vamos que vamos para a gravação. Galera, ó, como é que fica bonito, ó. A gente escuta, a gente ama tanto Full Sales que até no carro bota aqui, ó. Agora olha como é que fica bonito aqui na tela. Inclusive, você quer assistir o podcast da Full Sales, tá lá no Spotify, Full Sales System Cast. Lá sai todos os episódios do podcast da Full Sales. Matuta, eu quero que tu fale, né, a tua opinião sobre o que faz as empresas crescerem, né, empresários conseguirem levar suas empresas em outro patamar, e o que você acredita que fez a Full Sales bater 10 milhões de faturamento com o ano e 15 dias, esse ano a gente vai a 35 mais de faturamento. Então o que você acredita, qual a diferença que você vê, o que você acredita que esse empresário que tá assistindo a gente precisa ter? Eu vou falar real aqui, porque na verdade assim, eu conheço muito... Pega o microfone aí, pô. Ah, tá. Eu vou falar real aqui, ó. Qual que é a parada? Eu sou muito técnico, eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Mas, cara, é muito claro
que o empresário que tem resultado, ele é um empresário diferente daquele que não tem resultado. Quando eu digo isso, o que eu tô querendo dizer? A mentalidade, eu percebo que é o ponto central para gerar resultado pro cara. Porque às vezes o cara sabe tudo que ele precisa fazer, mas ele não faz porque ele fica travado. Então eu conheço um monte de gente que me segue, que, cara, estuda pra caramba, tem obesidade mental, sabe até mais do que eu, manja, me refuta. Às vezes eu troco ideia com uns caras assim que me refuta lá, mas eu vou perguntar de resultado, o cara não tem resultado nenhum porque ele não colocou nada em prática. Então o ponto central que eu vejo da diferença do cara que cresce rápido daquele que não cresce é a primeira coisa, essa mentalidade. E segundo, ontem eu conversei com 2 empresários que estão no nosso mastermind lá, o High Sales and Equity, né? Que é o pessoal da EWW. São 3 empresários, na verdade, né? São sócios lá. E eu falei pra eles que falta uma coisa pra eles que a gente tem, que é o quê? Ânsia de resultado e ódio quando você não tem resultado. Então, quando você tá numa situação, que é uma situação que ela tá parada ali, tipo, você não tá crescendo, não tá progredindo, cara, você tem que ter ódio por isso. Você não tem que se confortar, porque eles falaram pra mim, não, Matuta, a gente começou uma operação nova agora, se a gente ficar no 0-0, a gente tá feliz. Vai ter que estar feliz é o caralho, mano. Você tem que fazer o negócio virar e dar muito certo, tem que faturar pra caramba, fazer o negócio começar e faturando bem. Tem que pensar e tem que fazer esse tipo de reunião com os sócios da Full Sales, por exemplo, pensando, como é que eu consigo aumentar ainda mais a receita? Outra coisa também, a gente parou o outro funil porque a gente queria colocar esse negócio. Cara, o que importa é resultado, entendeu? Parou outro funil por quê? Porque eles queriam que esse novo funil desse certo. Mas, cara, não é sobre o funil dar certo, é sobre a tua empresa e você dar certo. Esse é o ponto, sabe? Então, eu vejo que essa é a principal diferença. Esse emputecimento é uma coisa que eu vejo em todos os empresários que faturam muito, que crescem muito. Sabe, essa vontade de ter resultado, que não pode parar. Você precisa sempre ter essa ânsia de ter resultado, cada vez mais, de conquistar alguma coisa nova, de fazer o negócio crescer, de impactar mais vidas, assim, é o jogo pelo jogo, cara. É isso que eu vejo. E aí, segundo ponto também é a mentalidade de ir lá e executar e fazer o negócio. Essas 2 coisas são principais, sabe? O restante é técnica, você aprende, hard skills, né? E o que tu acha que fez a Full Sales crescer como cresceu, cara? O que eu acho? Porque o que a gente fez no mercado, cara, é loucura. Né? Tanto que às vezes quando eu bato um papo com a galera e eu falo o resultado, o pessoal fica tudo de boca aberta e fala assim, caraca, velho, como é que vocês fizeram isso? Né? O que você acredita que foi o principal diferencial na tua opinião, cara? Cara, eu acho que os 3 sócios, eles, durante a vida toda, a gente se preparou pra conseguir ter esse sucesso do dia pra noite, sabe? Então, é claro, quem anda junto com a gente, quem pegar os nossos principais processos, que são os principais mastigados, a pessoa consegue ter um atalho gigantesco para conseguir fazer o que a gente fez na empresa dela de uma forma diferente, é claro. Mas se o empresário ele não estiver pronto da forma que a gente estava, no momento que a gente estava, para conseguir aproveitar a oportunidade que tem ali, que está surgindo, ele pode até falar do mesmo tema que a gente. Ele não vai conseguir ter o resultado que a gente tem, sabe? Então, a primeira resposta que eu te dei, cara, ela é também a resposta para essa segunda. A gente estava pronto no momento certo para conseguir ter esse tipo de resultado. Estava emputecido porque a gente queria ter muito resultado e a gente não se contenta com pouco. Esse mês, por exemplo, vai chegar nos 2 milhões de faturamento, será? Vai. Então, chegando nos 2 milhões de faturamento, eu tô puto. Por quê? Porque a gente já bateu 4 milhões e queria ter batido 3 pelo menos esse mês. Entendeu? E, cara, tá bom, foi um resultado muito bom, legal, vai dar um lucro muito bom no nosso bolso, talvez a gente distribua um bom dinheiro aí, vai dar um... questão, bom pra quem, né? É, bom pra quem, cara, porque, cara, se a gente quer construir um negócio que é gigantesco, isso que a gente tá tendo de resultado agora é um resultado bom pra algumas pessoas, mas pra gente, com base no que a gente quer, não é bom. Então, é isso que faz com que a gente consiga crescer tão rápido. E outro ponto também é ter uma cultura muito boa. Então, todos os nossos líderes, eles têm uma visão de dono. E às vezes ele não tem visão de dono sobre o negócio como um todo, mas eles têm visão de dono sobre o próprio setor dele. E aí isso faz com que eles tomem as decisões para entender que eles são os donos dos setores dele. Então, se o setor de vendas vai mal, o nosso gerente de vendas tem que entender que ele é dono daquilo. E se ele não cuidar muito bem, cara, a gente vai mandar ele embora. Se o setor de pré-vendas não vai bem, a gente vai mandar ele embora. Por quê? Porque não está sendo um bom dono daquilo. Pensando, por exemplo, numa fazenda que tem um cuidador, se o cuidador não trabalha bem, não tem confiança do cuidador, eu vou mandar ele embora, eu vou colocar um outro lá para capitanear aquilo. Então é essa visão da cultura que faz com que a gente consiga crescer tão rápido, assim. De forma rápida, né? Porque isso aqui daria um podcast de 2-3 horas só pra falar disso. Mas eu acho que esse é o ponto, Yuri. Talvez seja diferente do que a galera tava esperando que eu falasse, principalmente porque eu sou mais técnico, mas é isso, cara. Essa é a real. Com certeza, Matuta. Eu vejo que o ponto é esse, né? O ponto é você ter uma mentalidade, né, que te eleva no próximo nível. Que é basicamente isso, né, cara?
Tem mais uma coisa também, ó. Tem uma coisa que todo mundo que assiste o podcast do Yuri aqui, o vlog do Yuri, que tem resultado faz também, que é assistir o meu vlog também. Vai lá no... Vai lá no canal do Matuta. Vai lá no meu canal, cara, que você vai também ter outros insights, vai ver outro lado da moeda. Qual o teu canal? Fala pra galera aí. Matuta Matheus. Matuta Matheus, é isso aí. Vai lá no canal do Matuta também, que vai ter muito conteúdo de qualidade lá. Então, acompanha aí o nosso dia. Tchau, tchau. Matutinha, Gabriel Bialy falou que toda vez que eu vejo ele, eu passo a faca nele, cara. Que isso, cara? Tô passando a faca. Ah. Tem que tomar cuidado, hein, velho? Não, mentira. Toda vez que o Yuri falou alguma coisa pra ti, você não teve um retorno muito maior do que realmente você colocou dinheiro? Fala a verdade, fala a verdade. Não, tive. Toda vez que a gente fez alguma coisa ali junto, a gente foi indicação ou seja de algum produto, deu ROI. Deu ROI. Tô seguindo o Yuri, tudo que ele tá falando tá dando certo. Tá vendo? É por isso que ele é patrocinador do Fuseus Experience. Seja muito bem-vindo, um patrocinador do Fuseus Experience. Apertou a mão, já era. Mas é isso. Passa a faca, mas dá ROI. Ponto. Esse é o ponto. Dá ROI não dá. O que é caro ou barato, Bialy? O que não dá ROI É o que não dá ROI. R$1 pode ser caro. 1 milhão pode ser barato. Vai depender do retorno que você tem sobre aquilo. Então, mais um patrocinador aqui do Fuseus Experience. Agora partiu o culto no encontro de empreendedores cristãos da Igreja Novos Começos. Meu sócio Matuta vai palestrar lá, vai falar sobre a Full Sales, como que aquelas pessoas podem estruturar um comercial forte e vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Bora! Tô aqui com o Matutinha. E aí, Matuta? Vou palestrar agora, mano, pra uns empresários ali, casca grossa. Tô aqui, ó. Mentira, tô tranquilo. Matutinha agora vai palestrar no evento que a gente tá aqui. Business Boys. O que você vai falar pra galera aí? Fala aí. Cara, eu vou ensinar pra esse pessoal como é que eles fazem pra parar de trazer lead ruim pra base deles. Lead qualificado, lead que compra, gente. Nada melhor do que isso. Aliás, hoje, na reunião, a gente bateu o recorde de qualificação. Que isso? Você não tava lá. Não, não tava nessa daí. Cara, batemos? legal. Bateu quantos por cento de qualificação? Bateu 65% de qualificação. Cara, teve dia de bater 24% de agendamento. Foi o maior ROAS de funil que a gente já teve. Operação melhorando cada vez mais. Vamos pra cima! Compartilhar um pouquinho com vocês aqui de como vai ser. Bora! E aí, turma, tô aqui com o mentorado nosso da Full Sales, Patrick. A gente tava batendo um papo aqui sobre comercial, né? E eu quero pedir pra ele trazer esse papo aqui, porque vale muito a pena pra trazer uma visão pra vocês. Seguinte, vou contar um caso que aconteceu lá na empresa para vocês agora. Analisando os números do funil comercial, orientação dos caras, entendi que a taxa de conversão de uma vendedora estava muito melhor do que a taxa de conversão da outra e o ticket médio também. Calculei a capacidade de atendimento da vendedora e vi que eu não precisava de duas, só precisava de uma. No momento que eu fiz os cálculos e entendi que a vendedora convertia mais, estivesse fazendo todas as avaliações, no mínimo 30 mil a mais de faturamento numa mudança, numa análise de dados. Então a gente tem que olhar o funil comercial. Se você não olhar seus números,
vai perder dinheiro, vai deixar dinheiro na mesa. E, Patrick, o mais louco é que a maioria não olha. Eles olham pro faturamento e falam assim, tô precisando botar mais dinheiro de tráfego, tô precisando melhorar minha verba de marketing. E eles não olham o funil. Quando eles olham o funil, aí eles querem escalar em marketing. Só que eles escalam muitas vezes prejuízo. E a margem diminui. Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa que ela é franqueadora de um mercadinho inteligente. Aí eu virei pra ela, faturava 600 mil e tava querendo faturar 1 milhão. Falei pra ela, o que você acredita que precisa acontecer pra você faturar 1 milhão? Faturar 400 mil a mais. Aí ela virou pra mim e falou assim, se eu botar mais dinheiro de marketing. Aí eu peguei aquela calculadora da Full Sales e mostrei pra ela, a taxa de conversão dela é 8%. Eu tirei de 8% para 12% e ela faturou 1 milhão. Falei, se você aumentar em 4% a sua taxa de conversão, você fatura os mesmos 1 milhão sem botar mais dinheiro de marketing. Mais nada. O primeiro passo é você analisar o teu funil comercial, a tua responsabilidade. Depois que você otimizar ao máximo o teu funil comercial, você vai para o funil de marketing também. Tem que performar os dois. Mas o teu maior controle está em cima do teu funil comercial, porque a demanda já está na sua mão. Então cabe a você qualificar aquele lead, agendar aquele lead, ver qual é a taxa de comparecimento, qual é a taxa de agendamento, ver os gargalos. Dá uma olhadinha. Teve um caso lá na empresa também que eu estava promovendo tanto a nossa avaliação presencial e falando tão bem dela que eu percebi que depois ninguém mais estava agendando. Só que a nossa avaliação, ela é gratuita. E eu não estava avisando. E estava morrendo um monte de leads ali. Aí eu, analisando o script, eu mudei e passei a falar que essa avaliação era gratuita. Eu promovia, falava muito bem dela, gerava valor, mas eu avisava que era gratuita esse primeiro comparecimento dentro da clínica. Começou a andar mais os leads estavam cravando, eu analisei onde ele estava cravando, tirei a crava, começou a descer mais lead para o final do funil, para o fundo de funil. Então, tem que olhar o funil todo. Claro, o marketing tem a responsabilidade dele, mas a gente tem a nossa de olhar o nosso funil comercial, porque a gente tem controle sobre a nossa equipe. Então, por mais que o marketing esteja buscando performance, esteja tentando melhorar a qualidade do lead, sempre podemos melhorar alguma coisa no nosso funil comercial. Quem está convertendo 50% pode converter 55%, 60% e sempre vai aumentar a lucratividade. Quando você foca só no funil de marketing, você aumenta a demanda, mas não melhora a lucratividade. Quando você foca no funil comercial, é ali que está teu lucro. Esse aí tá adestrado. Patrick tem um case bastante interessante. Quando tu chegou na Full Sales, como é que tava? Quantas franquias você tinha? E hoje, como é que tá o seu faturamento? E quantas franquias você tem? Cara, eu não sou muito bom de lembrar os números. À época, eu acredito que eram 600 e pouco de faturamento com 10 clínicas. Hoje nós estamos com 15 clínicas e 1,5 milhão de faturamento. Ou seja, melhorou os processos comerciais. Hoje eu sempre falo pra todo mundo o que tu fez lá no podcast, antes de começar, que tu falou assim, eu sou Patrick, multifranqueado, sou bom em 2 coisas. Uma, abrir franquia e 2, copiar os processos da Full Sales na franquia que eu abro. Eu uso isso até no storytelling da venda. Exatamente. Quando eu falo que os processos da Full Sales, eles são plug and play. Então você vai pegar, vai dar Ctrl+C, Ctrl+V e só mudar os textos e adaptar para sua realidade, né? Então hoje eu falo muito sobre isso, eu uso muito o teu exemplo, né? E detalhe, gente, o Patrick, né? Para você que acha que os conteúdos muitas vezes gratuitos são ruins, não são. O Patrick, ele maratonou o canal da Full Sales System. E só para vocês terem ideia, com a engenharia reversa lá e maratonando o canal, ele saiu de 600 para 1 milhão de faturamento. Depois para 1,5 milhão já com a mentoria. E quando ele comprou vocês, ele já tinha pago o programa. Então, assim, lá no canal da Full Sales System, tem muito vídeo sobre comercial para contribuir e ajudar na sua vida. Então, se eu fosse você, eu ia lá agora para estudar um pouquinho e alavancar e melhorar a faixa do seu comercial. Patrick, valeu, irmão. Acho que a gente trouxe muita clareza para a galera aqui. Eu espero que quem assista esse vídeo queira implementar processos comerciais ao invés de querer escalar mais em marketing. Começa, vai lá, assiste alguns vídeos, começa a controlar os números e você vai ver onde você pode otimizar o teu funil comercial. Você vai ver que tem muito dinheiro ali no teu funil comercial. Você começa a focar na tua equipe, começa a focar nos números e o marketing você deixa para depois. Quer dizer, o marketing ele vem trabalhando junto, mas você tem que focar no funil comercial. Até porque se não tem venda, não tem como botar dinheiro de marketing, né? Sim, vai jogar dinheiro fora. Você vai colocar mais dinheiro, mais leads. Se você não tem um funil comercial bom, você vai jogar dinheiro fora. Não, é capaz de nem ter dinheiro para botar mais dinheiro. Se você não vende, começar o coração da empresa. Não tem ROI, você vai pegar o dinheiro que o marketing trouxe, você vai colocar em outro lugar, não vai ter dinheiro para colocar em marketing. E marketing é trabalhar com o dinheiro do Facebook. A gente investe, retorna, a gente investe de acordo com o retorno. Só que tem que ter retorno. O teu retorno está no funil comercial. Perfeito. Então, bora pra cima, vai escalar em comercial ao invés de marketing. Tamo junto. Finalizando aqui mais um dia de gravação.
Hoje o dia foi corrido, foi incrível. Espero que você tenha gostado desse vlog. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, inscrever no canal e ativar o sininho para receber vídeo novo. E faz isso aí para me ajudar, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas. E até o próximo vlog. Tchau, tchau!